Então, o Renascimento, né, é um movimento intelectual, científico e artístico que teve sua maior expressão na Itália e apresentou precisamente a primeira erupção da nova mentalidade nacionalista, secular, que busca centrar a finalidade do conhecimento no homem e na sua vida material, desvinculando as atividades políticas de finalidades religiosas. O Renascimento, ele desvincula as atividades políticas das atividades religiosas e traz, além disso, né, traz uma crítica individual, né, traz uma crítica ao poder soberano aliado a uma ideologia religiosa. No Renascimento existem diversos movimentos literários, artísticos, né, voltados a essa desvinculação, né? E o principal, vamos dizer assim, o principal intelectual da época, ideólogo de todo esse renascimento em relação à soberania, em relação aos soberanos, né? Temos aí na obra O Príncipe de Maquiavel, e ele, que era um aristocrata da aristocracia, que circulava entre a aristocracia, mundo externo, e a soberania, mundo interno, o mundo do príncipe, o mundo do rei, o mundo do imperador. Ele que circulava nos dois mundos, ele conhecia as duas facetas dos dois lados, o lado externo e o lado interno. E aí ele viveu diversos governos e governos republicanos na época, na Itália, né, que na verdade não era Itália, era Florença, né, ele como um florentino da época, né, nascido em Florença, ainda não havia aquela união, mas hoje, né, tido como filósofo italiano, ele observou todo esse movimento republicano e, através da sua obra, o manual O Príncipe, que é tido como um manual de governo, né? E ele traz várias ideias ali dentro, né, sobre como governar, como conquistar o poder, se manter no poder e conter aqueles que querem tirar o poder. Este é o manual de Maquiavel, esse é o resumo de Maquiavel, o resumo da obra, e é ele que põe um ponto final na Idade Média com essas ideias. E dentro do Renascimento surge todo esse movimento de separação entre a igreja e o Estado. É a partir daí que se separa a igreja e o Estado, e aí temos uma nova política, né? Então, mas dentro dessa questão aí, dentro ainda do governo republicano, né, tendo aí como princípio, como principal questão, né, a coisa pública, do interesse do público, né, e as questões desvinculadas agora dessa ideologia religiosa e trazendo algo mais republicano, puramente do interesse, né, público, a res, a coisa, né, do latim coisa, público, a res pública, a coisa pública é do interesse de todos, tanto do soberano quanto dos seus subordinados, súditos na época, hoje cidadãos detentores de direitos e deveres, né? Bom, e aí nessa sequência, o finzinho da Idade Média, o Renascimento, por volta do século XVII, né, a grande inovação nas formas de pensar a política, vou repetir, a grande inovação nas formas de pensar a política aconteceu no movimento intelectual conhecido como contratualismo, né? Olha só, Idade Média, greco-romano, Idade Média, Renascimento e agora o movimento contratualista. O que fala o movimento contratualista? Não é? Como acontece o movimento contratualista? No sentido amplo, por contratualismo, deveria-se entender uma escola de pensamento político europeu, deveria-se entender, não é? Mas vai além disso, né? Porque ela coloca os fundamentos ou a origem do poder político, né? Como vê essa escola? Olha só, nós tínhamos lá as cidades greco-romanas, nós tínhamos Platão e tínhamos o seu discípulo Aristóteles, não é? E havia os discursos na polis,
E esses discursos na polis, que é a cidade organizada, né, a cidade grega organizada, esses discursos traziam o discurso da coisa pública, do bem comum, na sociedade, entre os cidadãos da polis, dentro de uma democracia da polis, né, lá, né. Com a Idade Média, isso acabou, isso encerrou, né, a idade das trevas, né, da ignorância total. Com o Renascimento, os discursos não reaparecem, mas existe um movimento libertador pelo Renascimento, mas com os contratualistas, essa nova escola de pensamento, aí traz pós-Renascimento, dentro do Renascimento, não pós-Renascimento, mas dentro do Renascimento, traz o discurso antigo lá da polis. Qual é o discurso antigo lá da polis? O discurso republicano, mas do ponto de vista contratualista, do contratualismo. E aí nós temos três grandes autores, que nós vamos falar agora de forma bem sucinta, bem abreviada, né? Trazendo os principais pontos de vista, o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente, né, em suas obras e porque são considerados os clássicos do contratualismo, né? Então esses autores são Thomas Hobbes, né, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né? Esses três contratualistas, eles trazem conceitos bem interessantes sobre a formação do contrato. Professor, mas você fala de contrato, que história é essa de contrato? Explica melhor o contrato. O que é um contrato do ponto de vista das ciências políticas? O contrato a qual eu me refiro é o contrato social, o contrato da sociedade para com o soberano, que institui um Estado. Nós falamos de Estado no primeiro módulo, estamos repetindo agora, só que agora do ponto de vista histórico. Falamos lá atrás de uma formação, agora a base dessa formação lá de trás, de uma forma agora histórica, né? Então, o primeiro contratualista Thomas Hobbes, né, ele traz um conceito bem interessante, né? Ele se conjura pela transferência da soberania para um só, que conserva seu direito contra todos os outros. Na obra do próprio Thomas Hobbes, né? Tal esforço de paz consolida-se no Estado. Esse soberano instituído, cujo papel consiste em proteger cada um, privando a todos, né, de alguns direitos. Bom, o que fala a obra de Hobbes, né? Como isso funciona na prática? O que Hobbes traz, né, como primeiro conceito, como primeiro contratualista? Este Thomas Hobbes, ele traz de forma resumida em sua obra, ele traz o contrato, aquele que eu falei isso na aula passada, né? Aquele aspecto em que o homem vivia de certa forma, de uma maneira natural, vivia de certa forma, de uma maneira natural, na natureza, não é? Buscando se arrebanhar, buscando se aglomerar, se agrupar, né, em determinadas tribos, em determinados grupos, não é? E vivendo aí como uma espécie de nômade, né? Modificando o seu local, modificando a sua cultura, a sua agricultura, ao sabor do tempo, do vento e das estações do ano. Bom, isso é uma coisa primitiva, né? Dentro de Hobbes nós temos essa questão primitiva, mas chega um determinado momento que o homem precisa parar, firmar, né, o seu território e construir algo, mas ele precisa, né, com essa consolidação em uma base fixa, ele precisa se articular para se defender de animais, de outros homens, de outras tribos. E aí surge aquela ideia de ter, né, vamos dizer assim, um soberano, alguém poderoso, alguém forte, um forte guerreiro, né? Que na obra de Thomas Hobbes é chamado de Leviatã, que aliás intitula a própria obra, né? O Leviatã assim chamado de Leviatã, em comparação ao monstro bíblico também, né? Que existe lá, salvo engano, no Apocalipse, que fala do Leviatã. Acho que é isso, né? No livro de Apocalipse fala do Leviatã. Então existe essa comparação, e é só uma comparação de
de Thomas Hobbes, né? Existe essa comparação, né, com o monstro Leviatã, porque é um monstro imbatível, invencível, né, extremamente poderoso, e essa comparação com este líder, né, onde Thomas Hobbes fala que este grupo social precisava de um líder forte, destemido, imbatível, indestrutível, que vai liderar o grupo. E como que ele vai liderar o grupo? Ele vai liderar o grupo sem limites. Olha, eu vou liderar vocês como um líder, como guerreiro. Aqui ninguém vai entrar não. Se entrar, como é que é? Só se for por cima do meu cadáver, senão não vai passar não, né? Então este era o Leviatã, este era o líder guerreiro, né, que se destacava de todos os outros. Em troca disso, em troca dessa segurança, dessa proteção, todas as outras pessoas aceitam essa liderança, aceitam esse líder. Fala assim, não, vamos ficar com ele aí, ó. Esse cara é bom, ele é forte, ele é guerreiro, ele vai para cima e ele vai nos proteger, vai proteger a minha esposa, os meus filhos, a minha família, não é? E se ele não der conta sozinho, ainda nós vamos fazer parte do seu exército, né, como guerreiros e sendo liderados por ele, um grande guerreiro, um grande líder. Essa é a teoria de Thomas Hobbes, essa é a teoria do Leviatã, né? A réplica do monstro bíblico sob a forma de um animal artificial, né? Esse animal artificial, obviamente, que é o líder, né, na concepção de Thomas Hobbes, que submete cada um, este líder, este Leviatã, submete cada um a concessões recíprocas, que realiza a paz, né, alienando cada direito natural singular. O que é um direito natural singular? Um direito único, direito à vida, né? Direito de ir e vir, e vários direitos como esses, direitos naturais, né, únicos, né, como direito à vida, direito de ir e vir. Isso fica alienado ao monstro Leviatã. Ele é o detentor destes direitos agora. Olha, eu vou te proteger, eu vou proteger, vou fazer a segurança, nós vamos estabelecer aí a partir de agora, um reinado. Assim surgiam os reis da antiguidade, um reinado de forma primitiva, era assim que surgia. Essa é a teoria de Thomas Hobbes, né? O reinado surgindo de uma forma primitiva, surgiu um rei ali dessa questão, né? E este monstro Leviatã, este líder, né, haveria então a concessão mútua entre o líder e os liderados, entre o soberano e os súditos, né? E a concessão é nesse sentido: olha, eu vou proteger, eu vou guerrear, eu vou liderar, eu vou me sacrificar, e vocês vão se sacrificar por mim também, não é? Vamos montar uma tribo, vamos montar um grupo, vamos montar um reinado, e neste reinado serei rei, né? Terei os meus privilégios de rei, né? Mas, né, darei a vida pelo povo, pelo meu povo, e em troca vocês também darão as suas vidas por mim, né? Então vamos alienar aí os interesses, fazer laços, né, de interesses aí, e desta forma este é a teoria, né, a tese aí de Thomas Hobbes, dentro da primeira tese contratualista. Professor, onde é que está o contrato? Você não falou? Falei, o contrato entre o soberano, o líder, e os liderados, a concessão mútua entre as partes. Eu, rei, líder, guerreiro, e vocês, liderados, né, darão a vida por mim, e eu darei a vida por vocês. Você é a linha de frente de combate, né? Na época não tinha aviões, nem tanques de guerra, nem armamento como existe hoje, a tecnologia como hoje, né? Então a linha de frente de combate é quem vai né, enfileirado os soldados em linha, né? Então a linha de frente, estes eram os principais guerreiros. Esses que atuavam na linha de frente é que protegiam os mais fracos, e eles iam, né, é claro que isso se inverteu ao longo do tempo, né, mas eles iam para ganhar a guerra. Então o soberano, guerreiro, né, líder, na teoria de Thomas Hobbes, é daí que surge o contrato, e daí que surgem os reis, os reinados, e ficou bem interessante, né? Quem assistiu aquela série lá dos Vikings, né, ele fala muito
muito disso, né? Dessa formação primitiva de um reinado. Ele começa como um líder guerreiro de um pequeno grupo, numa comunidade ribeirinha, lá na série, né? De uma comunidade ribeirinha. E ele, ao longo da série, quem assistiu muito a série, né? Eu assisti a metade, né? Mas você vê a evolução deste líder até ele se tornar rei, não é? De uma forma natural, como é colocado por Thomas Hobbes, né? Bom, esse é o primeiro momento, esse é o primeiro contrato, esse é o primeiro contratualismo, né? Aí nós temos que entender, e nós já falamos isso no primeiro módulo, nós temos que entender que este contrato entre o líder e os liderados, entre o soberano, não é? E o povo, este contrato social, este contrato entre a sociedade, esses que são da sociedade do contrato social, não é? Deste contrato social, não é? Olha só, existe um contrato. O que está em voga aí? A vontade das partes, não é forçado. Eu pertenço a esse grupo, eu quero pertencer a esse grupo por vontade própria, e serei liderado por vontade própria, por aquele líder, por aquele soberano, não é? E é por vontade própria. Aí o soberano, eu aceito te liderar, eu aceito guerrear para proteger a você e a sua família, a todos que estão à sua volta, em troca, não é? Neste ponto do contrato social, esse mais primitivo de Thomas Hobbes, em troca, eu quero a sua vida, eu quero a sua liberdade, eu quero a sua fidelidade, eu quero a sua lealdade. Nesse aspecto, temos aí direitos singulares, únicos, que cada um pode oferecer ou não. Não vou participar desse grupo não, quer minha vida, é demais, né? Não, mas tem um significado aí simbólico, né? Embora em termos de em estado declarado de guerra, de batalha, de combate, né? Vão se atirar num combate, uns dando a vida pelos outros, dessa forma, dessa maneira. Então está aí, né, de forma resumida, a visão, o Estado na visão de Hobbes, né? Então, na visão de Hobbes, seria o fruto de um contrato de sujeição. Na visão de Thomas Hobbes, o contrato social é o fruto de um contrato de sujeição das partes, o qual os homens o autorizam a governar sem qualquer tipo de limite. Eu te autorizo, faz o que você quiser, né? Essa é a questão, né? Na forma primitiva de governo, desde que atuasse para a realização dos fins para os quais foi criado. Nós criamos um monstro. Para que nós criamos um monstro? Para qual finalidade? Para nos proteger, para nos liderar, para que tenhamos paz, mesmo que seja a custo de guerra. Então, uma pessoa de cujos atos, uma grande multidão, mediante pactos recíprocos, contrato social, né? Pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como outora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, de maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Esse é o contrato social, essa é a concessão entre as partes em relação à questão do poder. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre esse primeiro momento contratualista primitivo de Thomas Hobbes? Vamos para o segundo, então, se não há nenhuma dúvida. Olha só, no segundo momento, né, o que acontece, né? No segundo momento, nós temos John Locke, que traz uma segunda teoria, né? Então, a segunda teoria é a evolução da primeira, e a terceira teoria é a evolução da primeira e da segunda, com uma característica a mais que eu vou passar já quando nós falarmos do terceiro. Então, no segundo momento, né, o Estado na visão de John Locke, ele tinha a seguinte visão, ele tinha a visão, não essa visão primitiva de uma livre concessão mútua, de uma concessão de vontades primitiva, baseado nesse aspecto de guerra, de autodefesa,
No segundo momento, num estado mais evoluído da sociedade, uma sociedade já firmada, já embasada, uma sociedade fixa, não nômade, uma sociedade já com essas características de rei, né, e de grupo liderado, já formada. Vamos dizer que essa sociedade também já tem os seus muros, as suas defesas, os seus limites já definidos. Já temos um condomínio aí com aspecto mais evoluído, mais trabalhado, naquela teoria de que já houve uma assembleia e essa assembleia constituiu um estatuto, assembleia, né, com estatuto constituído, com bandeiras de guerras, com uniforme, Assembleia Nacional Constituinte, né, nacional de nação, o sentimento do povo pelo seu povoado. Então temos uma Assembleia Nacional Constituinte, temos algo já, né, evoluído lá de Hobbes para cá, John Locke. Nós temos agora uma Constituição, nós temos regras maiores para constituir o Estado. O Estado não é uma Constituição informal, o Estado agora tem uma Constituição literal, tem uma Constituição expressa, tem uma Constituição positivada, escrita. Temos um papel agora que regulamenta as normas em sociedade. Esse é o segundo momento contratualista, o momento contratualista de John Locke, né? Dentre os argumentos de John Locke, aí vem, né, os clássicos, né, lá, liberdade, igualdade e propriedade, fraternidade na Revolução Francesa, nessa época um pouquinho mais adiante, né? Então, a princípio nós temos liberdade, igualdade e propriedade. Então, aquele povo que eu estou governando não é um povo escravo, é um povo livre. Tem que ter liberdade. Esse povo não pode ser tratado de forma diferenciada, tem que ser tratado de forma isonômica. Igualdade, tem que ter igualdade entre o povo da minha região, dentro do meu reinado, dentro do meu território, né? Então tem que ter a igualdade. E cada um que tem o seu pedacinho de terra para cultivar vai me pagar tributos, não é? Eu não quero mais a vida dele, a alma dele, né? Não quero mais isso, né? Desta forma primitiva. Vamos trocar isso como tributos, né? Como uma taxa condominial, né? E aí temos, né, a propriedade privada garantida, mas em troca de trabalhar nessa propriedade privada, que na verdade não é bem privada, ela é minha, mas você usa em termos de concessão de uso, mas você me pagará impostos e viveremos em paz, em harmonia. Nesse segundo momento contratualista, agora constitucional. Existe uma Constituição que constitui o Estado através de um regramento jurídico positivado, um regramento jurídico expresso. Então, nesse segundo momento de John Locke, é um momento contratualista, porém agora com uma Constituição. No primeiro momento de Thomas Hobbes, nada de Constituição, só, né, a vontade ali trocada ali numa alienação de vontades. No primeiro momento temos uma alienação de vontades, no segundo momento agora temos uma Constituição. E para garantir esses direitos que os indivíduos criam a associação política. Nesse momento criam-se associações políticas. Esse grupo ele é mais evoluído. Surgem comércios, surgem burgos, né? Pequenos burgos, são pequenos comércios, e esses pequenos burgos com pequenos comércios começam a ficarem, vamos dizer assim, a prosperar dentro dessa pequena sociedade, né? E eles começam a se reunir politicamente, se associar politicamente. Surgem então indivíduos associados politicamente, pequenas associações políticas, que vão, obviamente, se movimentar em grupos de alfaiates, grupos de sapateiros, grupos que trabalham na agricultura, na mecânica. Então esses pequenos grupos de burgueses se reúnem e ajudam a estabelecer a Constituição juntamente com o soberano, né? Óbvio que isso parte mais de uma troca entre soberanos e burgueses e se estende a toda uma sociedade, né? E então o Estado deve ter a sua ação regulada neste momento agora por uma Constituição. É o segundo momento
contratualista, regulados por uma Constituição. Primeiro momento, vontade entre as partes. Segundo momento, regulados por uma Constituição. E agora vamos para o terceiro momento, né, onde entra aí Jean-Jacques Rousseau. Né? Em Rousseau temos a defesa do cidadão legislador. Em Rousseau temos o cidadão legislador. Perceberam? Primeiro eu falei de súdito e falei de liderado, só não falei de escravo. Súdito e liderado, não é? Existiam os escravos, mas esquece escravo, porque escravo não entra nessa questão. Então, no primeiro momento eu falei de súditos e liderados. Já em John Locke, aí, né, já não é bem um súdito e liderado, né? Aí eu já falei de pessoas com liberdade, com igualdade e com propriedade, e o surgimento de burgos, surgimento de uma classe burguesa, de uma burguesia e de uma constituição. Aquilo que era feito em palavras e à força, agora eu tenho um regramento no segundo momento, em John Locke. Já no terceiro momento, né, nem falo no primitivo, Hobbes, e faço a evolução de John Locke. Esse momento contratualista da Constituição de John Locke me leva à seguinte evolução, né? Onde o exercício da soberania do soberano, agora ele vem de uma base democrática. Passamos por uma revolução aí. Nesse momento passamos por uma revolução. O professor passou por uma revolução, então teve sangue, teve matança, teve guerra talvez, né? Quando se fala em revolução, né, só existe revolução com uma grande transformação social. Quando eu falo em revolução, eu lembro do sangue, eu lembro de cabeças rolando, né? Eu lembro da guerra, né, gloriosa, lembro da guerra, me recordo da guerra, da guerra do Japão, né? O Japão não teve guerra do Japão, esquece a besteira que eu falei. A guerra em que houve uma bomba lançada no Japão, e aí revolução, através de sangue, através de morte. O Japão era uma colônia agrícola, pior do que o Brasil. Lá não tinha essa história de agro, lá era totalmente primitivo e rural. Com a queda da bomba de Hiroshima, a chamada Little Boy, né? Uma bomba que destruiu toda uma sociedade. Com esta revolução, olha o que é o Japão hoje, em termos de tecnologia, o avançado, né, o estado avançado. Bom, só para citar o exemplo da revolução com sangue, né, que foge ao nosso contexto aqui. Voltando para Jean-Jacques Rousseau, entre Locke e Rousseau existe uma revolução, estas revoluções clássicas aí, né? Gloriosa, americana e francesa. Gloriosa na Inglaterra, do Reino Unido, né? Americana, né, nos Estados Unidos, e a Revolução Francesa na França, né, em 1879. Esta Revolução Francesa reflete no nosso país, por isso ela é muito citada, não é? Bom, ponto nessa questão. Então, em Rousseau temos a defesa do cidadão legislador, a tese do cidadão legislador. O que é o cidadão legislador? Olha só, já mudei tudo. Eu falei lá em liderado e súdito, falei agora no segundo momento de legislador e falei de um povo, né? Um povo livre, igual e detentor de uma propriedade. Esse povo já é evoluído em relação ao primeiro. Já num terceiro momento, aí já não é um simples povo, aí eu já tenho o cidadão. E quando eu falo de cidadão, eu falo de direitos e deveres. Quando eu falo de cidadão, eu falo de direitos e deveres. Quando eu falo de cidadãos, aí só uma brincadeira, né? Cidadãos são grandes cidades. Cidadão, direitos e deveres, né? E esse cidadão de direitos e deveres, ele entra nesse terceiro aspecto, já com uma Constituição, já com um parlamento formado, com parlamentares, né, fazendo leis para quem? Para o povo. Aí vem o problema que Jean-Jacques Rousseau traz nesse terceiro contrato social. Primeiro contrato social, vontade. Segundo contrato social, escrito numa Constituição. Terceiro contrato social, o contrato entre as partes, né? Escrito, expresso. Só que agora o legislador não é o soberano como em John Locke.
Não é um soberano como em John Locke, apoiado por uma burguesia, também não. É um soberano, no terceiro momento, um soberano que vai sim aplicar as leis, vai sim fazer valer as leis, mas esse soberano, nesse terceiro momento, ele, não é? Ele perde a cabeça na Revolução Francesa, se submete ao parlamento burguês, e este parlamento burguês agora é que faz a lei. Ele não faz a lei. Parece que ele faz, mas ele não faz. Então, nesse terceiro momento, ele analisa o surgimento do Estado em dois momentos. Quem analisa? Jean-Jacques Rousseau. Primeiro momento, denominado falso contrato. Anotem aí, falso contrato. Depois a gente faz uma síntese da tese de Jean-Jacques Rousseau. Primeiro momento, falso contrato. O que é o falso contrato? É o contrato em que se instaura uma associação política destinada a perpetuar desigualdades que surgem da instituição da propriedade privada. Como assim, professor? O primeiro contrato é um contrato falso, e ele é falso porque ele surge da instituição privada. O que é essa instituição privada? São os burgueses. A burguesia que faz o parlamento francês, que surgem os parlamentares franceses, dizendo que vão representar o povo. Igualdade, liberdade, fraternidade para todos. Todos passam a ser iguais, né? Todos passam a ser livres. Mas do ponto de vista da fraternidade, cadê a irmandade? Cadê a fraternidade? Né? Fraternidade, ou, né, como dito modernamente, sororidade, né? Frater de fraternos, de irmãos, e soro, né, de irmãs, sororidade. Nessa época não existia isso, né? As soras, né? As irmãs, só existia a fraternidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade era o lema desse terceiro aspecto contratualista já evoluído de John Locke, né? O inglês. No contrato social de Jean-Jacques Rousseau, temos aí no parlamento, no primeiro momento, um falso contrato. Por que um falso contrato? Porque feito pela burguesia, leis burguesas para burgueses, não é? E com um fundo assim vamos dizer assim, quem fala isso é Karl Marx, né? É do tema de amanhã. Ele que fala disso, né? Ele fala de uma maquiagem ideológica burguesa. Por que uma maquiagem ideológica burguesa? Porque a burguesia, ela se lança no poder, ela governa, ela legisla, ela faz o parlamento, faz as leis, e nesse falso contrato ela defende seus próprios interesses, né? E por conta da instituição privada que eles defendem, que eles trabalham, né, surge essa questão, né, nesse primeiro momento. Um segundo momento, um segundo contrato, e aí o contrato considerado ideal por Jean-Jacques Rousseau, esse segundo contrato, sim, ele é o contrato verdadeiro. Por que eu citei Karl Marx? Porque tem tudo a ver com Karl Marx, o contrato verdadeiro de Jean-Jacques Rousseau, considerado um crítico do progresso, Jean-Jacques Rousseau, né? Ele é considerado um crítico do progresso, mas como ele entra, como Rousseau entra nessa linha destes três contratualistas, desses três pensadores, destes três momentos, tendo Thomas Hobbes como o primeiro contratualista naquela linha do Leviatã, do líder soberano, né, que surge o rei de uma forma vamos dizer, primitiva, numa alienação de vontades. No segundo momento, eu já tenho uma Constituição escrita por John Locke, não é? E regras dentro da sociedade, não é? Uma sociedade que evolui da primeira para a segunda. Agora, nesse terceiro momento, não. Nesse terceiro momento, aí nós já temos toda essa evolução do primeiro contratualista para o segundo. Nesse segundo, como temos um contrato, como temos uma Constituição, o que acontece? Não se aceita mais o soberano legislando. Então o parlamento é que legisla, e estes burgos evoluídos lá do segundo momento, estes burgos é que vão legislar, fazer o parlamento. E eles fazem as leis para quem? Para o povo? Essa é a ideia, mas não fazem para o povo. Contrato falso é o primeiro momento, da Revolução Francesa, o falso contrato, né? Que vai trazer, né, uma falsa democracia, o falso contrato. Porque
ele é baseado na vontade dos parlamentares burgueses que legislam para si em um primeiro momento. Esse é o falso contrato. O verdadeiro contrato, né, já no segundo momento contratualista de Jean-Jacques Rousseau, esse verdadeiro contrato, o segundo contrato, ele nasce no momento em que os homens decidem colocar seus destinos nas mãos do soberano? Jamais. Nas mãos só para concluir o raciocínio, nas mãos dos burgueses? Também não. Aí eles falam, não, agora nós não queremos o soberano. Oi? E não queremos os burgueses, pois não? Oi? Eu não sei se os meus colegas estão assim, mas o senhor está falando, eu estou tentando anotar, mas assim, para mim está travando demais. Eu não estou conseguindo até pegar as frases todas. Eu não sei se para os meus colegas também tá. Eu vou atualizar aqui. Eu só vou finalizar esse contratualista e vou atualizar e vou voltar ao tema. A gente não está conseguindo te ouvir direito. A gente está perdendo praticamente metade da frase e não... É, verdade. Entendi, já tinham falado isso, eu vou tentar corrigir aqui. Não sei se é a conexão aí, eu acho que se os meus colegas Vamos corrigir. Eu vou corrigir atualizando aqui o sistema, né? Talvez tenha que reiniciar, mas a gente reinicia e a gente abre para perguntas e respostas, né? Porque é um assunto bem assim amarrado um no outro, né? Um contratualista só não reflete o que a gente quer alcançar, então é capaz de ter que repetir os três. Aí não tem problema não, a gente repete. Travou de novo, professor. Tá bom?